Agora, resolução de uma questão falando sobre o Excel, especificamente sobre o Excel 2010 e sobre o uso de fórmulas e funções. Questão sempre importante e relevante nas questões de planilhas, como é o caso no Excel. Trabalhar com as fórmulas e funções é algo que cai muito em prova de concurso. Vamos à leitura da questão comigo, acompanha ali. Observe a planilha a seguir, sendo editada no Excel 2010, em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que contém o valor exibido na célula D1 após ser preenchida com a seguinte fórmula. Igual conte.valores, abre parênteses, A1, dois pontos, B3, fecha parênteses. Letra A, 2, letra B, 4, letra C, 6, letra D, 8, letra E, 10. E ali está apresentado a planilha que nós vamos tomar como base para a resolução dessa questão. Primeiro, quando nós trabalhamos com o Excel, que é uma planilha de cálculos, e nós temos uma função, como o caso da função igual conte.valores, cada função aparece lá com o sinal de igualdade para dizer que é o início de uma fórmula, vem o nome da função, nesse caso conte.valores, um abre parênteses, os argumentos da função e um fecha parênteses. Agora, eu tenho que saber em primeiro lugar o que faz essa função conte.valores. Então, é muito importante que no começo desse nosso estudo, a gente saiba destacar exatamente o que faz a função dita conte.valores que está determinada aí. A resposta é a seguinte, a função conte.valores conta as células não vazias. Quer dizer, num universo de células apresentados dentro da função, dentro dos parênteses da função conte.valores, ela só vai contar a quantidade de células que ela encontrar que não são vazias. Não importa se o valor é numérico ou se o valor é de texto, a função conte.valores conta todas as células que tenham algum tipo de valor. Vou repetir, não importa se esse valor é numérico ou se esse valor é textual. Então, se uma célula tem texto, ela conta, porque para ela aquilo é um valor de texto. Se tiver um número, ela conta, porque aquilo é um valor numérico. Então, a conte.valores conta todas as células que têm algum tipo de valor. Só não conta as vazias. A verdade é essa. A função conte.valores só não vai contar as células vazias. As outras ela conta. Mas, claro, dentro do intervalo que ela indicar. Nesse nosso exemplo, observa a função conte.valores, eu vou destacar aqui para vocês, indicou o intervalo A1, dois pontos, B3. Como é que eu sei que é intervalo? Porque quando tem dois pontos separando as células, A1, dois pontos, B3, o dois pontos indica intervalo. Isso quer dizer que eu tenho que analisar da célula A1 até B3. A1, dois pontos, B3 significa A1 até B3. E como é que eu vou visualizar esse intervalo que vai de A1 até B3? Bem, primeiro eu tenho que pegar a indicação da célula A1, localizar a célula 1, coluna A, linha 1, e colocar um pontinho na parte superior esquerda da célula A1. Depois eu vou para a segunda indicação, que é B3, coluna B, linha 3, e aí eu coloco um pontinho na parte inferior direita da célula B3, que é a segunda indicação. E agora eu pego esses pontinhos e vou ligar na forma de um retângulo. A1 até B3 e de B3 até A1. Aí eu fechei o retângulo. O que entrar dentro desse retângulo, que vai lá da célula A1, pontinho na parte superior esquerda, até a célula B3, pontinho na parte inferior direita, são essas células que eu tenho que analisar. E aí eu te pergunto, nesse intervalo então que vai de A1 até B3, quantas células possuem algum tipo de valor? Quer dizer, quantas células nesse intervalo não são vazias? Na verdade, nesse intervalo A1, dois pontos, B3, todas as células têm algum tipo de valor. Percebe? Vamos contar quantas células, então, nesse intervalo não estão vazias. Vamos lá. Eu tenho uma célula aqui. Aqui, 4 células, 5 células, 6 células. Então, acabei de contar 6 células nesse intervalo
que tem algum tipo de valor. Não importa se o valor era numérico, como 1, 3, 2 e 4, ou se o valor era textual, como a letra C e a letra B. Porque a conta de valores conta qualquer tipo de valor, só não conta as vazias. E nenhuma célula nesse intervalo estava vazia, portanto eu contei todas nesse intervalo. Se uma célula tivesse vazia, aí eu não contava. Mas como neste intervalo que vai de A1 até B3, eu tinha 6 células com algum tipo de valor, a resposta tem que ser então a letra C de Canadá. Letra C de Canadá é a resposta certa para essa questão, porque ali dizia 6 como resultado dessa função. Repetindo então, a função conte-valores conta as células não vazias. Tendo qualquer tipo de valor ela conta, mas dentro do intervalo que ela analisou. E o intervalo aqui dizia A1, 2 pontos B3. Que indicava essas 6 células. E essas 6 células tinham algum tipo de valor. Então a resposta é 6 porque ele contou 6 células com algum tipo de valor. Se fosse uma função chamada conte.num, conte.num, aí sim a função conte.num conta somente as células com valor numérico. E aí a resposta seria 1, 2, 3, 4. Aí sim seria a letra B de Brasil, se fosse a conte.num, porque a conte.num só conta naquele intervalo as células que têm valor numérico. Mas era a conte-valores, e a conte-valores conta qualquer tipo de valor, inclusive valor de texto. Por isso a resposta foi 6, letra C de Canadá. Certo, pessoal? Até a próxima questão, então. Bons estudos!